Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar então este módulo chamado Ciências e Tecnologias relacionado aí aos séculos 20 e 21. Ele vai ser dividido em três partes para não ficar tão extenso aí para vocês. Inicialmente, a gente trabalhou essa imagem aqui, ó, né, que está relacionada então aí à Copa do Mundo que ocorreu aqui no Brasil, tá? Essa pessoa com o uso, né, de um equipamento, ele conseguiu dar o pontapé inicial, assim, né? Encostou na bola, ela deu uma girada, ou seja, dá o famoso pontapé inicial. O pontapé inicial não é um chute, não é um bicão, é só pegar a bola parada e fazer ela dar uma pequena movimentada. Este é o famoso pontapé inicial, sendo que essa pessoa não tinha, né, não tem os movimentos, né, dos membros inferiores. Então ela teve o auxílio aí de um equipamento para poder fazer isso. E isso mostra aqui o uso, né, da ciência e da tecnologia em prol, né, da qualidade de vida, né, do ser humano, tá? Então foi aí que a gente começou. O primeiro tópico aí foi o progresso científico-tecnológico, né, no período pós-guerra, ou seja, aquilo que aconteceu depois da Segunda Grande Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. Tá? E a partir da Segunda Guerra Mundial, então, iniciou-se a chamada Terceira Revolução Industrial, né? Período então caracterizado por um grande desenvolvimento científico e tecnológico e industrial, e também por uma enorme então prosperidade econômica, inclusive também aqueles países que perderam a guerra, que os países que perderam a Segunda Guerra Mundial foram Japão, Itália e Alemanha. Então, esse período pós-guerra ficou conhecido como a Era de Ouro do capitalismo, né? Agora, um, um dos fatores que mais estimularam este boom científico, né, esse desenvolvimento científico-tecnológico, né, da indústria, né, e industrial, desculpa, né, desenvolvimento científico-tecnológico e industrial, foi a própria guerra. Tá? Infelizmente, a própria guerra gerou esse desenvolvimento, a busca de melhorias, né? Era sempre necessário, então, utilizar muita criatividade e eficiência para se defender, então, ou atacar, construir ou destruir, né? Sobreviver e derrotar aí o inimigo. Então, a própria guerra acabou ocasionando isso, né? Aqui na imagem a gente tem, ó, o brilhante matemático, né? Alan Turing, né? Que ele, o que aconteceu? É considerado então o pai da computação moderna. Todos os computadores atuais funcionam segundo a lógica criada por ele, né? E aqui nós temos na letra B a réplica do seu primeiro projeto, um computador eletromecânico capaz de decifrar as mensagens criptografadas da frota naval alemã. Então, olha só, né? Foi a partir dele que a gente tem aí os computadores de hoje. Então, foi em meio a este processo que surgiram algumas das mais notáveis invenções de todos os tempos. E aí a gente pode mencionar a caneta esferográfica, o computador, como que aparece na imagem, a internet, o telefone celular, os helicópteros, né, o forno micro-ondas, o próprio antibiótico que ajudou a salvar muitas vidas, né, e alguns tipos de comidas industrializadas, como o próprio macarrão instantâneo e as pastilhas de chocolate. Então a gente percebe que a Revolução Industrial, independente de ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante, ela vem trazendo sempre coisas boas, mas também tem coisas negativas, né? Ou surgiu de coisas negativas, como a questão da guerra, né? E aí nós temos lá, ó, além de todas essas inovações, a guerra também estimulou o aperfeiçoamento e melhoramento, né? E de melhores e mais modernas técnicas de gestão da indústria, propiciando então o desenvolvimento, né, da indústria moderna como a gente conhece ela hoje. Olha lá, ó, a linha de montagem que surgiu com Henry Ford e depois, olha lá, uma linha agora moderna, toda informatizada, toda robotizada e assim por diante, né? E por fim, a gente tem aqui, ó, né, que essa região. Então, com relação ao surgimento de um ou dois mais, daí começou a surgir então as famosas regiões, os polos tecnológicos do mundo. Esse aqui é um deles. O Vale do Silício, que se localiza lá nos Estados Unidos,
é o nome de um dos mais importantes polos, né, tecnológicos do mundo, né? Os gigantes da informática, Apple, Dell e assim por diante, Microsoft, sediados então nesta região aí do Vale do Silício. O nome do vale, né, desse vale, faz referência ao silício, que é um segundo elemento químico mais abundante da crosta terrestre. É um dos principais componentes dos transistores, principais elementos do microchip. Então, ou seja, os transistores estão dentro dos microchips, né, que são microcircuitos que compõem aí as placas eletrônicas dos computadores. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses transistores, né? Mas olha só, então essa região ela cresceu e ali estão sediados os maiores gigantes da tecnologia, dos equipamentos eletrônicos e assim por diante, tá? Pessoal, o que eu queria falar com vocês neste momento era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.